100% política, com mais um conteúdo diretamente para vocês. Um conteúdo onde a gente vai trazer lucidez, transparência, verdade. Muitos familiares meus falaram para eu me omitir, mas eu como cidadão me sinto no direito de expor as minhas verdades, a minha opinião. Vamos para os fatos. Um dos fatos é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não quer dizer referência à palavra daquele que falava constantemente quando estava no poder, que se chama Jair Bolsonaro. Esse o qual faltou muita verdade. Então, vamos falar de diversos temas. Esse é o primeiro vídeo nesse novo formato. Então aqui a gente vai abordar vários temas. Entre eles eu vou falar um pouquinho da minha vida. Vou falar como esse sistema maléfico faz com que o cidadão de bem sempre dê as braçadas contra a maré, contra o mar. Eu era um garoto de 20 anos, meados de 2001, 2002, eu não lembro muito bem, eu tinha 20 anos de idade. Um cara que tinha um segundo grau, né, feito nas coxas, porque a gente sabe que o ensino público deixa a desejar, e também falta de estrutura, e por você ser novo, você não foca muito, você acha que vai estar com a juventude eterna e acaba não se atentando aos estudos de maneira concreta. Então, de toda forma, mesmo sendo aluno do ensino público, um ensino que a gente sabe que é defasado, mas se eu me interessasse mais, eu poderia ser melhor. Isso não é desculpa. Então, eu terminei o segundo grau, e aí, o que é que eu fiz? Eu tinha, já com 20 anos, eu já tinha habilitação, que desde os 18 anos eu tinha já habilitação de carro e de moto, tinha curso de informática e curso de eletricidade industrial. Fiz esse curso pelo Senai, um curso básico de 6 meses para adentrar em alguma empresa. Mas toda vez que eu batia nas portas das empresas, das indústrias, por não ter conhecimento, e eles sempre falavam que eu não tinha experiência, então eu não podia exercer esse cargo de eletricidade industrial ou qualquer outra coisa, de motorista, tudo faltava experiência. Eu com 20 anos de idade já tinha tido a carteira assinada, tinha saído desse emprego, né? Eu trabalhava em uma empresa de bolsas, trabalhei na produção e depois fui para uma almoxarifado. Mesmo com essa pequena experiência, eu não tinha experiência na área de motorista, nem a área de informática muito básica, mesmo operando no almoxarifado com um pouco de informática, e também não tinha experiência na parte de eletricidade. Então, isso aí me trouxe um transtorno muito grande. Fiquei muitos anos desempregado, até que parti para empreender. Depois de muita luta, eu passei a empreender de forma muito imatura, mas acabou que dando certo e eu acabei aprendendo com os erros. E hoje estou aqui. Mas você vê que o sistema, o Brasil, mata os sonhos dos jovens, principalmente aqueles que não têm conhecimento, não tem um famoso peixe, aquele que vai conseguir um emprego para você. Eu fui chefiado por pessoas bem inferiores a mim, intelectualmente, e pessoas que não tinham nada no currículo, porque essas pessoas tinham conhecimento. E a partir do momento que ela tinha conhecimento, elas conseguiu cargo de liderança sobre mim, que era altamente mais preparado do que elas. Mas vamos para os fatos aqui. Eu falei um pouquinho, introduzi um pouquinho da minha vida. Paulatinamente eu vou falando um pouquinho da minha vida, como foi minha infância e como foi minha vida até chegar aqui. A gente vai tratar de diversos temas. Vou mudar para cá que é melhor. A gente vai falar aqui, se até esses nomes: Daniel Fraga é um dos nomes que eu vou falar. Eu vou falar também aqui de Daniel Silveira. E vou falar aqui também
de Gabriel Monteiro. É temas que eu vou abordar aqui daqui a pouco. E aqui eu vou falar a estrutura de poder, a famosa pirâmide, onde a base é essa aqui, a base brasileira. E aqui tem uma pequena galera que está no topo da pirâmide. Eu vou falar dessa estrutura maléfica em que destrói os sonhos e mata os sonhos dos brasileiros. E o brasileiro, infelizmente, naturalizou. E essa galera aqui do topo sabe disso. E essa galera aqui não tem muito discernimento das coisas. Mas vamos aqui para os fatos. Essa base sustenta toda essa base aqui, que são os parasitas. Os parasitas, ou melhor, o carrapato, que suga seu sangue, suga seu suor, é o seu sócio. Esses poucos fazem, mas suga quem muito faz, quem realmente produz, que é a base da sociedade, que sustenta essa pequena coja que rege o país. Aí eu vou falar aqui agora, vou apagar aqui, falei dos parasitas, passar o pano aqui porque esse esponja não apaga bem. Aqui peguei o short de meu filhão. Esse short velhinho aqui eu peguei para apagar. Então, o que é que acontece? A gente vai falar aqui, ó. Executivo, legislativo, judiciário, legislativo, legislativo, tá certo, legislativo. E aqui, PCC e CV. E o funcionalismo público. Tem um fato do funcionalismo público na minha vida, na juventude, a qual eu vou falar para vocês. Tá tudo de maneira improvisada, que é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse formato. E eu achei que dessa forma eu me expresso melhor. Quem não sabe, eu sou um analfabeto funcional, cria desse sistema aí diabólico, maléfico, que oprime as pessoas. Mas mesmo assim, eu por estar na lida, por estar na labuta desde novo, eu não estou em ambos os lados, nem na direita nem na esquerda, porque a direita é uma grande fantasia, é mentirosa, tão imoral contra a esquerda. Vou provar a vocês aqui que muitas pessoas não abrem a mente, e eu por estar no dia a dia e diante da situação atual que eu estou, na idade que eu estou, eu posso muito bem discernir as coisas. Eu vou falar aqui do funcionalismo público. Não vou falar desses magnatas que estão aqui não, ó. Esses aqui, essa trindade aqui, são os verdadeiros magnatas. Mas tem um funcionalismo público que fica na base intermediária. Um país onde, para você ter um status e você evoluir financeiramente, você depende do funcionalismo público, você já vê que tem alguma coisa errada. Aqui se chama mamata. Todos querem mamar isso aqui. Mamata. Aqui o cara tem um salário bom, equiparado à base. Aqui, ó, equiparado à base, ele tem um salário ótimo. Aqui, ó, equiparado à base, ele tem um salário ótimo. Então, o funcionalismo público tem isso. Aqui ele tem férias. Aqui ele tem licença prêmio. Aqui ele tem privilégios. Licença prêmio. Aqui ele tem privilégios. Aqui eles dão migué. Quando estão doentes, vão no médico e dão migué para faltar os serviços, né? Falta do jeito que quer. Aqui tem funcionários para exercer uma pequena parte de um determinado serviço. Muitos funcionários exercendo
uma mesma coisa. Aqui, eles têm diversas regalias. A gente sabe muito bem como é o funcionalismo público. Uma das grandes mentiras do funcionalismo público, eu vou apagar aqui, se chama o turno de 24 horas. 24 horas. É possível alguém trabalhar 24 horas com a mesma eficácia biologicamente? Isso é impossível. Aqui a gente tem enfermeiros, médicos, vou citar algumas profissões, policiais, e diversas profissões que tem um turno de 24 horas. Eles conseguem exercer esse trabalho com a mesma eficácia de 24 horas? É impossível para o corpo humano exercer esse trabalho por 24 horas com eficácia e excelência. Então aqui a grande mentira. Digo por quê? Eu trabalhei à noite. Quem não sabe, o país está na situação que eu estou hoje. Sou pobre, sou um cara resiliente, mas trabalho dia a dia. Ontem, inclusive, acordei 6 horas da manhã, levantei, comecei a trabalhar e cheguei 10 horas da noite. Mudei muito, né? Não estou trabalhando como antigamente, até porque eu estou mais velho e o corpo não aguenta. Mas de vez em quando eu faço esse serão, principalmente porque a BR, a qual eu ando, por não ter um anel, um complexo viário, para adentrar dentro da cidade, gera muito problema e geralmente dá engarrafamento. Eu vim tarde ontem, vindo cedo ou tarde, sempre a mesma coisa. Eu já estou até acostumado com essa situação, o que é ruim. Não era para eu estar acostumado, né? A gente tem que ter o senso crítico. Eu estou fazendo a minha parte como cidadão. Então, eu entregava pizza à noite, é um dos trabalhos que eu tive, e os médicos ficavam no conforto médico, dormindo. As pessoas morrendo nos hospitais de guerra que a gente tem no Brasil, nos corredores, e os médicos dormindo. Aqui também tem um conforto dos enfermeiros e enfermeiras. Médicos, desculpem porque eu estou escrevendo assim, mas eu estou falando aqui, policiais. Aqui é outros que da meia-noite estão todos resguardados. Esqueça a policial. Em algum outro ponto da cidade, você vai ver algum policial nos horários mais tardios da noite, mas geralmente eles já estão nos seus refúgios. Então é a grande mentira do funcionalismo público. Essas pessoas têm várias regalias dentro do cenário nacional ao qual todo brasileiro está aqui inserido. E aqui a gente vai para o executivo, legislativo e judiciário. Aqui é a casta de maior poder no país. Esqueci. Aqui tem o centro financeiro, que é o mercado financeiro, que está na cidade a qual eu nasci, que é São Paulo. Esse mercado financeiro, que é a Faria Lima, tem até meu sobrenome, Faria Lima. Quem dera eu ter esse dinheiro, né, que passa por isso. Mas aqui, veja só. Aqui exerce o papel de lavar o dinheiro do Executivo, Legislativo e Judiciário, PCC e CV. Tô mentindo? As notícias estão aí evidentes. E por que o governo quer regular as nossas falas? Eu, como um cidadão comum, estou levando esse conhecimento dentro do meu análise. E eu estou falando a vocês que eu não sou nenhum doutor e não estou nenhum dos lados, que todos os lados mentem, para usar essa base aqui. Eles querem regular para ter o monopólio e a persuasão. Persuasão. Para te ludibriar. Esse monopólio
um dos braços dessa trindade maléfica, aqui ó, se chama mídia. A mídia não se refere só à Rede Globo. Uma grande prova que existe um consórcio. A gente viu isso na pandemia. Eles falam a mesma língua para te iludir. Então a Rede Globo não é a grande vilã. É a mídia aberta. Todos eles mamam. Disso aqui, ó. Executivo, Legislativo. E aqui, PCC e CV, que opera dos bastidores, faz essa simbiose aqui entre tudo. Ó. Entre tudo. Mercado financeiro. Faria Lima. Alimenta a mídia, né? Através do Executivo, Legislativo e Judiciário. Não à toa, eu não estou mentindo. Deixa eu usar aqui esse aqui. Eu não estou mentindo. Muitos. Estou usando esse short aqui, mas depois eu vou resolver isso, porque tá tudo de maneira improvisada. Eu tava com um piloto aqui de tinta azul, mas tava fixando demais e eu não conseguia apagar. Foi o maior trabalho para apagar. Então muitos políticos, muitos jornalistas, blogueiros, o qual a mídia destrói com a reputação de quem fala e prova, junta com os políticos, os artistas, todos esses alimentados pela base, que é eu e você, que realmente produz no país. Esse pequeno topo aqui não sabe colocar um prego na parede, trocar um pneu, pintar uma parede, um reboco, nada eles fazem, mas vive bem. O funcionalismo é a mesma coisa. Então, eles destroem a reputação de quem fala e prova. Alguns políticos que falam a verdade aí são inibidos e ameaçados, retaliados. A gente vai falar aqui de um cidadão chamado Daniel Fraga. Esse cidadão, Daniel Fraga, grande figura, grande cidadão, foi obrigado a fugir do país, e embora ninguém sabe hoje o seu destino. Porque ele só falou as verdades, falou da cidade abandonada, a cidade de São Paulo. Confira para mim, por favor, meu filho, se o celular ali apagou, que ele tá ficando 3 minutos e depois ele apaga. Com certeza ele deve ter apagado, né? É isso. Ele continua gravando? Continuamente? Continua, né? Então, esse cidadão... não tem nada não, poxa. Tem que na sua. Tem um garotinho aqui que já eu tô fazendo com que ele se forme para sair desse país. Daniel Fraga. Ele aqui é o meu operador hoje. O meu grande operador. Me ajuda bastante aqui, nessa parte aqui. Tudo relacionado à informática. Daniel Fraga, esse cidadão aqui, né? Tudo relacionado à informática. Meu filho tem expert nesse assunto. Já nasceu dentro da internet, né? Então Daniel Fraga, esse cara aqui, grande cidadão, acusou o abandono de praças, ruas, buracos, privilégios dos políticos. Daniel Fraga fez isso. E aí mexeu com essa grande figura, Kassab. Teve outros elementos, mas essa é a grande figura. Esse que opera nos bastidores. Elemento perigoso. Mente brilhante. Para oprimir as pessoas, o cidadão de bem. Esse opera nos bastidores. Não é uma figura que está exposta. Não é um rosto bastante conhecido a nível nacional. E a gente vai falar aqui de Daniel Silveira.
grande cidadão também, parlamentar, que foi banido pelos seus colegas do legislativo, o STF, né, que opera uma engrenagem maléfica entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Os colegas dele deram aval para tirar o cara do cargo e levar ele à prisão por ter falado a verdade. Ele falou por muitos brasileiros. Para falar de criminosos, para agir contra os criminosos, você tem que medir palavras. Criminoso é criminoso. Então, as palavras de Daniel Silveira, ele como parlamentar, se a gente tivesse uma Constituição de fato, que fosse respeitada, que a gente sabe que essa Constituição foi rasgada e passado naquele orifício que fede muito, não existe Constituição no nosso país, ele tinha direito de quaisquer fala. Assim diz a Constituição, se realmente ela existisse. Mas ela é uma obra fictícia. Tem vários temas para abordar, né? Mas eu estou resumindo aqui. Esse cara teve hoje a vida dele praticamente banida, acabada. Se chama Daniel Silveira, grande herói brasileiro. Pode ter seus erros, como todo ser humano tem erros, assim como eu tenho, todo mundo tem. Somos elementos biológicos que estamos de passagem aqui, mas no meu ponto de vista, eu acho que o Brasil tem condições de dar o melhor para cada cidadão brasileiro e dar oportunidades para que cada um tente vencer da forma mais limpa possível e da forma mais honesta possível. Mas só quem vence é esse pequeno topo aqui. E aí vem Gabriel Monteiro, grande figura. Ah, tem seus erros? Tem. Deve ter, né? Todo ser humano é falho. Esse Daniel Monteiro aqui fazia o papel, né, por ser vereador, de fiscalizar. Então, ele, por fiscalizar, estava incomodando o sistema. Eu quero que vocês entendam. Existe um macrosistema que opera em Brasília. E existem sistemas menores que existem em todas as cidades, inclusive na minha. As máfias que têm os seus redutos. Isso é em todo o país. Esse Gabriel Monteiro, ele ia nos postos, falava dos policiais, tudo que estava errado, via a rua errada, os buracos na rua, o que tivesse de errado, ele ia lá e peitava. O que o sistema fez? Tirou ele do páreo. Agora eu te pergunto, o coronel que ele deu voz de prisão está preso? O coronel está preso? Esse que operava transporte clandestino, entre outras maracutaias, e bandido denominado de coronel, está preso? Não, Gabriel Monteiro, vereador, foi caçado do carro, armado pro cara. A menina de menor. Esse trabalho, já que o nosso governo é tão preocupado, né, com adultização, ele deveria operar em todas as cidades através dos seus órgãos, de menor, né? Eu esqueci agora, me fugiu da memória. Esqueci agora. Órgãos que fazem fiscalização de menores. Por que eles não falam? Deveria. Nos baile funk.
funk, né? Acho que é assim, baile funk. Chat funk. Funk. Nos pagodes, toda ordem de festa tem menores, tem pessoas bebendo. E aí eles viraram e focaram em Gabriel Monteiro. Poderia abranger seus olhos para tudo que acontece no país, em todas as cidades do nosso país, os menores, principalmente as meninas menores. A grande maioria hoje num país onde a sexualidade ela é amplificada. Eu vejo crianças pequenininhas já com roupinhas coladinhas, meninas pequenininhas com roupas coladinhas, porque é uma sexualidade já inserida dentro da sociedade. Os pais e nem as mães percebem, não tratam a criança como deve ser tratada, com veste de criança. Então, até o modelo de confecção é feito para expor a sexualidade infantil e adulta, né? As mães de família, meu Deus do céu, dá vergonha. Elas dizem ser mãe de família, anda nua, não tem semacor, cada uma com a barriga, que Deus é mais, um peito do lado de fora, enfim, polpas de bunda, enfim, exposta. E existe a naturalização. As pessoas não conseguem ter senso crítico. Não consegue ter senso crítico. Senso crítico. Acho que é com esse mesmo. Senso crítico. Acho que é com você, estou em dúvida. Depois alguém fala aí nos comentários. Não consegue ter senso crítico e aí fica tudo natural. Assim como a violência no nosso país, que hoje se tornou natural, principalmente nas grandes e médias cidades. Nos interiores, um nível menor de violência, mas tem a violência sim. Então, aqui tem 3 camadas da sociedade. Aqui tem um cidadão comum, um cidadão de bem. Aqui tem a máfia estatal. E aqui tem as organizações organizações criminosas, terroristas. Então, o cidadão comum fica refém disso aqui, ó, dessa máfia estatal, que rouba você através dos impostos. E aqui a organização criminosa, que são essas organizações que tomou o país, te ameaça fisicamente, financeiramente, e muda toda a sua rotina. Eu sou vítima disso. Hoje eu tenho uma rotina totalmente diferente do que eu tinha outrora. Porque eu tenho isso aqui? Porque eu fui vítima da violência das organizações criminosas que operam no país. Quem mora em uma grande e média cidade vive isso no seu dia a dia, é trivial. Sendo que em cidades pequenas o grau de violência é um pouco menor, mas não deixa de ter. Tem lugares no qual eu viajo, onde quem impõe respeito são os traficantes. Se o cara tem uma discussão com a mulher, o traficante vai na porta para tentar ali
ver a situação para que não venha a polícia. Isso em pequenas cidades mesmo. Cidades hoje que opera em torno de em torno de quantidade de pessoas na cidade entre 9 mil a 10 mil habitantes, já tem organizações, quadrilhas, né? Organizações criminosas que inibem qualquer ato de violência para que a polícia não venha, para que não venha atrapalhar o seu comércio de venda de entorpecentes. E aqui eu vou falar a grande mentira que o povo acha que tem alguma coisa. Tem vários assuntos, são temas diversos, casa e carro. Me veio na mente aqui, eu vou falar de casa e carro. Você consegue uma casa, compra um terreno, como eu consegui, consegue uma casa, constrói e você é obrigado a pagar esse escárnio aqui chamado IPTU. Sendo que você não tem rede de esgoto, praças você não tem, limpeza precária, e aqui também vai uma crítica aqui à população que também suja muito. Mas isso aqui é fruto do sistema. O governo quer que você suje, que você não tenha senso crítico, que você viva como um porco. Ele não quer que você aspire mudança de vida. Governo, grande mídia, vende narrativa falsa para que você fique operando sempre na mesma situação de miséria. E aqui você consegue um carro. Você luta, consegue um carro. E aí você tem que pagar isso aqui, ó. Esse esculacho chamado IPVA. Vá e depois pesquise nos Estados Unidos qual o critério do IPVA. Sendo que você, em um carro de 100 mil reais, que é um carro popular em média de 100 a 110 mil, o governo vai comer uma fatia aqui mais ou menos de 45 mil ou um pouco menos. E depois você vai pagar um IPVA em cima do valor desse bem adquirido pro resto da vida para você poder usufruir. Assim é sua casa, na hora de você vender, se você tiver com todos os IPTUs atrasados, você vai ter que regularizar para poder ter venda. Senão o governo pode até tomar. Você duvida? Então você na verdade não tem direito a nada. Você trabalha para sustentar uma corja de vagabundos que não te dá nada em contrapartida. Você tem estradas ruins, hospitais ruins, você tem todos os atendimentos do serviço público ruim, você tem uma educação ruim, e aí você tem que pagar duplicidade de impostos. Exemplo, eu para dar uma educação boa ao meu filho, eu tenho que pagar, meus filhos, eu tenho que pagar um colégio particular. Eu para dar saúde, eu tenho que pagar exames particulares, ter plano de saúde, porque não existe exames especializados. Você está com um problema de imediato e precisa de um exame especializado. Você não tem. E nos hospitais de guerra e postos de saúde, falta até algodão e luvas, entre outras coisas mais. E a segurança? Quando fui assaltado por 3 vezes na cidade a qual eu moro, eu fui obrigado a mudar toda a minha rotina e a mudar toda a minha casa. Sistema de câmera, muros altos, portões diferentes e rotina diferente. Não exerço mais a mesma rotina que exercia outrora, como eu falei a vocês. E
Muro alto, câmeras, portões diferentes e rotina diferente. Eu tive que mudar a rotina porque eu não tenho segurança. Amigos meus vão para condomínio. Olha o imposto de duplicidade. Para ter um pouco de paz. Um refúgio. Que mente para eles. Ali no condomínio eles têm uma sensação de proteção, mas quando ele sai ele tem essa proteção. Ali eles têm, né? Ruas limpas, coleta de lixo, praças arrumadas, quadras, enfim, o que a gente não tem no nosso dia a dia. Então essas pessoas têm uma pequena sensação de segurança, sendo que para ter essa sensação de segurança ela vai ter que pagar, além do IPTU, ela vai pagar taxa de condomínio, e vai viver em um ambiente restrito com as mesmas pessoas sempre, né? Sem a variedade que a gente tem nas ruas morando em bairros. Então ela fica limitada ali dentro daquela sistemática de sociedade, né, que são essa sociedade que está dentro dos condomínios. Você tem bairros aqui na minha cidade que o bairro é morto por fora, mas por fora aqui, ó, aqui são ruas, ó, aqui é o condomínio, aqui essas ruas são desertas, ó, mas aqui tem vida, que é os condomínios. Geralmente as pessoas andam nessas ruas aqui ao redor do condomínio dos bairros. Essas pessoas andam de carro e de moto, porque se andar aqui na minha cidade tem uma linguagem muito própria. Se você moscar, se você dormir de touca, você é assaltado. Você se torna presa fácil se você estiver andando nesses bairros aí que não tem movimentação nenhuma. Em bairros movimentados já tem assalto, imagine nesses lugares que são que tem muitos empreendimentos de condomínio. Então aqui você é uma vítima fácil para ser assaltado. Aí aqui eu vou tratar de um tema aqui que eu vejo aqui, né, rapaz? A pura enganação, a mentiras em verdades desse país, se chamada Forças Armadas. Forças Armadas. Carreiristas, mentirosos, carrapatos, sugadores. Instituição falida moralmente. O grande feito dessa instituição foi atentar para o verdadeiro Platão. É Platão ou patrão? Patrão, né? Patrão. Então, atentou contra aqueles que pagam os seus privilégios, os seus salários. Tente, é o que eu digo direto, Forças Armadas, né? Vou fazer uma metáfora aqui, uma analogia. Tente ficar 30 dias dentro da sua casa. Aqui é sua casa, ó. Tente ficar 30 dias na sua casa.
30 dias. Aquartelado dentro de sua casa. Ela vai ser seu reduto, sua base, seu QG. Você vai ter necessidade de arrumar, você vai manter aquilo ali, né? E vai ficar entediante. Assim as Forças Armadas, né? Eles mentem para a população. Todo o material das Forças Armadas são materiais obsoletos. Máquinas ultrapassadas, geralmente compradas da França, da Europa em si. Todos os armamentos obsoletos. Material humano despreparados. O próprio ladrão que ocupa a presidência falou em alto bom tom que nem dinheiro para bar, para munição, as Forças Armadas tinham. Eu aqui, participei desse pequeno teatro. Quando entrei, fiquei deslumbrado, né? Que eu via de fora, achava que era uma instituição organizada. Lá tem tudo: ladrão, mau caráter, viado, prostituta, como qualquer um trabalho em qualquer empresa. Tudo que você pensar tem. Pessoas honestas, pessoas boas, pessoas religiosas. Tudo que você pensar tem dentro das Forças Armadas. Eu falei, pô, fiquei assim, boquiaberto, né? Pensei que o escrutínio era melhor. Então, lá dentro das Forças Armadas, me veio uma palavra de um suboficial. Ele falou, ó, as paredes aqui não tem muro. Um erro que eu cometi, eles falaram, as paredes não tem muro. Todos sabem a vida de todos. Assim as Forças Armadas, um verdadeiro teatro, onde todos sabem a vida de todos e aqui eles vivem uma vida paralela. Você vê aí áreas e mais áreas, aqui são áreas, onde eles têm um regulamento e tem vida própria aqui dentro deles. E aqui eles vivem muito bem, diferente da base. Aqui é regalias, quando se transfere tem uma bonificação, um dinheiro extra por transferência, várias regalias. E aqui eles estão preocupados com o surdo, que são carreiristas. Aqui as Forças Armadas. Ela é o braço de sustentação bélica, a coja de sustentação bélica, bélica, deixa eu escrever bélica melhor aqui. Bélica para a coja de vagabundos que está aqui, ó, no executivo, judiciário e legislativo. Ela é que dá base. Então esses caras aqui, eles não trabalham para aqueles que são seus patrões, que é o povo. Eles são instituições que seguem essa cartilha aqui desses criminosos aqui. Aqui o país pode ser implodido, mas as Forças Armadas elas sempre vão dizer que estão seguindo a lei. Lei feita por vagabundos. Aqui, as Forças Armadas, Marinha do Brasil,
Marinha do Brasil. Aqui é um barco. Marinha do Brasil. Você acha que a Marinha do Brasil tem material humano, lanchas, barcos, navios, para realmente fiscalizar as rotas de crime, de tráfico de droga, de tráfico humano, de tudo que passa através do mar e dos rios? Não tem. E outra coisa, eles não querem ser incomodados, eles querem fácil, aqui querem fácil. Eles querem o fácil. Eles estão preocupados, aí você vem aqui pro avião. No avião. Aqui, nesse céu varonil do Brasil, você acha que esses caras aqui combate o tráfico aéreo e eles têm autonomia de abater as aeronaves que passam carregando drogas e qualquer outro tipo de ordem de crime no país? E aqui as forças terrestres. Um país com uma densidade demográfica tão grande, você acha que o exército brasileiro era para estar entranhado dentro do centro do Brasil ou nas fronteiras sul-americanas? Eu acho que todas as bases, né, uma ou outra cidade poderia ter uma força terrestre, né? Mas uma grande parte da força terrestre era para estar operando dentro das fronteiras com países sul-americanos. Mas isso não existe, isso é uma grande falácia. A gente sabe muito bem que o tráfico de drogas opera tranquilamente através das rodovias do nosso país, tanto no mar como no céu e no modal de transporte, que seria o modal de transporte terrestre. Então aqui é a grande mentira das Forças Armadas. Eles não fazem nada, ficam aquartelados, mentindo para a população. E o que eles fazem bem é desfilar, desfila como ninguém. E bate continência para ladrão corrupto e ditadores. Maduro não foi tratado muito bem com tapete vermelho pelos integrantes da casta de poder das Forças Armadas, a cúpula que só chega ao generalato, se xeretar aqui, ó, executivo, legislativo e judiciário. Legislativo e judiciário, ele só chega ao poder o generalato, ó. Só chega ao poder, ó, se xeretar, ó, isso aqui, ó, e fecha os olhos. Eu vou contar um caso a vocês quando eu tava nas Forças Armadas. Falei pro sargento assim, rapaz. Tava de serviço num dos portões principais e ficava a poucos metros das ruas. E assim eu via várias pessoas, mulheres gritando por assaltos, por aqueles bandidos de pequena periculosidade que aproveitam uma distância. E aí galera, então eu tava olhando aqui, né? Chegou um vizinho aí, eu tive que parar a gravação e tô dando continuidade aqui. E só pra falar que eu analisei aqui o vídeo e vi que não ficou bem claro aqui no quadro negro, ou na luz aqui. Eu tô fazendo aqui de improviso, mas pelo menos deu pra salientar o que eu queria falar. E o que vale na verdade é as minhas falas, não é a escrita. Eu vou tentar organizar aqui, ajeitar, para ter uma melhor visão da lousa do que eu estou escrevendo. Mas o que vale é o conteúdo em si, o que eu estou falando. Tá feito de improviso, mas está valendo aí. Então quando eu digo que o exército quer vida fácil, exército, forças armadas, que eu digo de modo geral, ó, quer vida fácil diz quem tem as prostitutas, né? Eles são piores do que as prostitutas.
Eles são piores do que as prostitutas. O vídeo tá ficando longo, eu vou reduzir por aqui. Eu não acho que as prostitutas têm vida fácil, mas esses aqui, as Forças Armadas, têm. Essas têm, são bajuladores, carreiristas, você viu lá. O cara que era preparado, Forças Especiais das Forças Armadas, tremeu diante dos bandidos do STF. Chorou. Só faltou a gente dar um lencinho e disse que eles têm a mentalidade forte. Isso é tudo uma grande falácia, um grande teatro, tudo mentira. As Forças Armadas é uma das grandes hipocrisias do país, é um teatro. Quem serviu ela, quem viveu nela, sabe que lá é tudo um teatro. Tinha essas brincadeiras lá entre a gente. Vamos fazer o teatrinho das Forças Armadas. Então, eles só querem vida fácil. Eles não estão comprometidos com a verdade, com o povo. Ele diz ser mão amiga do povo, mentira. Eles são amigas do surdo, dos privilégios. E a gente tem que sustentar. Mesmo depois da morte, a gente tem que sustentar as viúvas deles, para vocês que não sabem. Elas recebem o salário de forma integral das Forças Armadas. A gente tem que sustentar as filhas que não se casam, porque elas, sabendo que o pai pode morrer a qualquer momento, elas não se casam. E aí a gente tem que, a mãe morrendo, a gente tem que sustentar aquela filha que nunca casou. Então, é o que eu digo direto, ó. Uma base, essa base aqui, que é eu e você, sustenta esse topo de covardes que oprime, massacra e trepudia de uma nação omissa, uma nação que não tem discernimento político, fica presa ao futebol, fica presa à dopamina barata das músicas, dos desafinados, fica presa às festas culturais que não tem nada a trazer. A cultura do Brasil é uma grande parte da cultura do Brasil é defasada. Existe um pequeno grupinho aqui na Bahia, tem a máfia do Dendê. É um pequeno grupo que pega o dinheiro público e eles são ricos através dessa base aqui, ó, que enaltece. Infelizmente essa base aqui não tem discernimento cognitivo. QI 83. Muitos falam aqui que o brasileiro tem QI 83. E eu não sou mentiroso, não. Eu não sou aquele cara que está entrando aqui através das redes sociais, através das plataformas, para querer ganhar dinheiro, não. Estou querendo trazer a lucidez. Eu não sou aquele mentiroso que estava lá em São Paulo mentindo, não. Até porque eu não vivo disso. Não sou aquele mentiroso, não. Estou falando a verdade. Então estou querendo trazer lucidez aqui. Eu ando na classe D e E. Classe de miseráveis. Eu tento introjetar, inserir a essas pessoas as verdades, mas é muito difícil a gente introjetar pessoas que foram alimentadas pela grande mídia por muitos e muitos anos, oriundas também de pais analfabetos, ignorantes, que não soube passar um senso crítico a essas pessoas. Eu vou ficar por aqui, é mais um conteúdo do 100% Política. Dê aquele like, o conteúdo ficou longo, mas a gente vai falar paulatinamente sobre diversos assuntos. Lembre-se que aqui é uma opinião minha. Lembre-se que eu estou tentando falar a verdade, trazer a lucidez e a transparência. Eu não estou de nenhum dos lados. Eu vou fazer outros conteúdos e eu acho que dessa forma aqui eu consigo me expressar melhor. Escrevendo, eu na parte escrita eu consigo falar melhor, transformo meus pensamentos melhor escrevendo do que falando. Não tenho curso superior, não sou um expert em nada, não tenho uma mente brilhante, só apenas vivo a realidade e não estou aqui para omitir a realidade, porque eu vivo essa realidade cruel. Não estou aqui para fantasiar. Eu tento trazer isso para todas as pessoas que fantasiam
esse Brasil varonil que só quem vive é uma pequena elite, o topo, e que a gente sustenta artistas mentirosos, jogadores de futebol, essa dopamina barata aí, que vende a ilusão de você se dar bem através de bets, de jogos, incentiva mau caráter, pessoas que já são ricas através do seu ofício e ainda fica persuadindo as pessoas a se endividarem, né? Jogadores esses que têm grana suficiente, que não poderia fazer isso com a população, mas sabem a população que tem e fazem com que jogadores e ex-jogadores e agora blogueiros, né, são desgraças que fode a tua vida, fode o teu financeiro. E eu vou ficar por aqui. Um forte abraço. Fui. E amassa esse dedo no like. Fui!